Bom, não vou conseguir responder essa pergunta assim, ó, precisamente, mas eu tenho uma opinião, né. Estamos falhando em 2 pontos. O primeiro é a questão do excesso de informação, né, que a gente recebe uma quantidade de informação no nosso dia a dia muito maior do que a gente consegue absorver. Então, é acentuado essa sensação de que a gente não tem um retorno, né, que as coisas não estão acontecendo, porque a gente vê coisas de todos os lados. Eu imagino que seja tem alguma relação com isso. Mas o principal não é que é um excesso de informação. Eu acho que a gente não está produzindo comunicação de qualidade. Comunicação que é emitido por uma pessoa e recebida por outra, e ela pode responder, e ela pode se apropriar dessa informação. E aí a questão de não ter um retorno efetivo na sociedade, aí eu acredito que a gente está falando de mobilização, né, das pessoas realmente a gente começar a receber comunicações que mobilizam as pessoas, né? E aí, a segunda questão da falha seria a nossa falha seria a mobilização, né. Então a primeira seria a questão de comunicação e a segunda seria de mobilização. A gente precisa de comunicação que comunique de fato, né, e leve as pessoas a se mobilizarem em torno de alguma causa, de alguma necessidade, de algum local. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é o projeto Babitonga Ativa, que aconteceu aqui em Santa Catarina, no norte do estado, em que eram realizados oficinas e saraus, e eles eram algumas oficinas eram de audiovisual, algumas oficinas de arte e cultura, de coisas regionais, né, aqui da região, Santa Catarina, e tinha uma cobertura colaborativa, né, desse sarau, que acontecia ao final de um ciclo de oficinas, né, e aí gerava uma comunicação que era para aquela comunidade, né, que era voltada especificamente para aquela comunidade. E aí isso gerava uma mobilização para que as pessoas agissem em torno das questões que eram relevantes ali, né, para aquele local. E o segundo exemplo é o programa de extensão Educom.cine, que acontece também aqui em Santa Catarina, que é um programa de extensão que leva oficinas de audiovisual para escolas públicas. E as crianças e adolescentes que participam, elas sempre são levadas a fazer vivências no bairro, para que elas encontrem questões que são relevantes ali para aquela localidade, para produzir audiovisual, que depois vai ser, usado para mobilizar as próprias pessoas do bairro, a comunidade escolar em torno, da temática desses produtos audiovisuais, dessa comunicação que foi criada. A educomunicação em si, ela pura e aplicada, ela não é para ser um pensamento colonizador, né, ela é considerada uma epistemologia do sul. Na teoria, a educomunicação não promove um pensamento colonizador, é o contrário, ela promove um pensamento decolonial. E ela é considerada uma epistemologia do sul, né. Aqui, que a gente pode se apropriar dela para, né, se libertar das amarras coloniais. Mas na prática as coisas são diferentes, né, porque a gente tem todo um legado de um país, né, construído com uma base colonizada, né. Não tenho, assim, questões, assim, a aprofundar sobre isso. Mas tem uma forma a forma que eu sugeriria para garantir um pouquinho mais que a educomunicação não vai estar promovendo um pensamento colonial, que é envolver as pessoas em todas as etapas dos projetos educomunicativos. E aí, com essas etapas, eu estou querendo dizer, as pessoas elas têm que estar lá na avaliação, lá no começo, né, onde elas estão entendendo quais são as demandas que são relevantes, as demandas comunicacionais, elas têm que estar entendendo a conexão entre a teoria e a prática do que a gente está fazendo, entendendo como relevantes, né. Elas têm que participar do planejamento desses projetos, da gestão, elas têm que estar por dentro da mobilização, que é saber o que que é relevante para que a gente consiga engajar e envolver a comunidade. Na organização dos espaços, criando os produtos audiovisuais, criando as comunicações, e nesse período todo, né, sempre tendo voz ativa, né. Esse espaço ele tem que estar pulsante, né, tem que estar com a participação das pessoas o tempo todo. E ele tem que ser feito de uma forma, aí é o grande desafio da educomunicação,
que seja dado um grande impulso inicial, né, porque a gente precisa de energia para organizar alguma coisa, e que o educomunicador e a educomunicadora possam ver o projeto andando quase sozinho, levado pelas pessoas que participaram. E um exemplo, né, de um projeto que continua sem esse empurrão constante da educomunicação, dos educomunicadores estarem lá presentes, fazendo oficina, mobilizando, também o projeto Babitonga Ativa, que ele teve esse período dos ciclos de oficinas de audiovisual, dos saraus, e aí foi criado um espaço, que é o Grupo Pro Babitonga, onde as pessoas se reúnem, né, para debater questões relevantes ali para a Baía Babitonga, tomar decisões, dar encaminhamentos, né? Uma coisa que foi fomentada durante os projetos educomunicativos que aconteceram e continua lá, né, na mão da comunidade. Então é isso aí, pessoal. É comunicação para a mobilização. Esse é um caminho possível. E é isso. E depois que a educomunicação começa a fluir, começa a entrar na veia das pessoas, é só para frente daí. É amor e luta.